Fala galera! Você sabia que os nossos pulmões têm tamanhos diferentes? Você sabia que eles mudam de cor ao longo da vida, de um tom mais rosado para um tom mais escuro, devido às partículas que a gente inala durante a vida toda? Você sabia também que se nós pegarmos os alvéolos pulmonares e esticarmos esses alvéolos, eles cobrem uma área de aproximadamente 70 metros quadrados? Que os nossos pulmões conseguem armazenar de 5 a 6 litros de ar? Pô, se espantou com isso tudo? Tem muito mais coisa nessa aula para aprender. Vem comigo. Fala galera! Hoje nós vamos trabalhar o sistema respiratório, dando ênfase para você aqui em alguns aspectos que os vestibulares cobram demais e também é óbvio, no caminho que o ar percorre no seu corpo, as chamadas vias aéreas, e no processo conhecido como hematose, que consiste na troca gasosa realizada pelos pulmões. Eu te convido a vir comigo aqui aprender sobre isso. Então, vamos lá, sendo direto ao ponto aqui, começando para você as funções ou a função principal do nosso sistema respiratório. Você não vai escrever em prova, você não vai falar isso aqui com ninguém, que a função do sistema respiratório é respirar. Pelo amor de Deus, tá? Você é aluno do tio Igor aqui, aluno do Detona Bio, não pode escrever numa prova que a função do sistema respiratório é respirar. Qual é a função do sistema respiratório? É promover o que a gente chama de hematose. Guardem essa palavrinha aqui que ela é super importante. Hematose, galera, nada mais é do que um processo de troca gasosa que acontece nos nossos pulmões, tá? O nosso pulmão, ele vai permitir, os nossos pulmões, né? Eles vão permitir a entrada de oxigênio nos vasos sanguíneos e a saída de gás carbônico. Esse processo em que a gente absorve o oxigênio, elimina CO2 é a chamada hematose, promovida pelo nosso sistema respiratório, promovida pelos nossos pulmões, ok? Beleza? Visto isso, a gente precisa comentar para você algumas coisas que estão diretamente relacionadas ao sistema respiratório e que caem muito em prova, começando por algo que eu já te adianto é muito complexo em provas. Não é complexo para entender, é complexo em provas, que é a relação entre respiração pulmonar e respiração celular. As provas adoram abordar isso aqui e geralmente quando cai em prova esse assunto, cai assim: explique, relacione, correlacione. Galera, esses comandos, explique, relacione, correlacione, são comandos de alta complexidade, tá? Questões que envolvem esses comandos são consideradas questões difíceis ou de alto nível. Então, ou seja, isso aqui é cobrado em alto nível em provas. Então, é preciso que a gente comece essa aula aqui, enquanto você está fresquinho ainda, falando dessa relação, tá? Então, muita atenção aqui agora, solta seu lápis, solta sua caneta, presta atenção aqui, depois você pausa, e faz aí as suas próprias anotações com as suas próprias palavras, faça um esquema a respeito do que eu vou te mostrar aqui. Olha só, o oxigênio ele vai entrar nos nossos pulmões através de um mecanismo que a gente conhece como ventilação pulmonar, que eu vou te mostrar na aula 2 do sistema respiratório, tá? Nós temos dois movimentos respiratórios, o movimento da inspiração, onde a gente puxa o ar, e o movimento da expiração, onde a gente solta o ar, tá? Então, esses dois movimentos configuram a nossa ventilação pulmonar, ok? Então, no movimento da inspiração, a gente enche nossos pulmões de oxigênio. Esse oxigênio, ele passa para os nossos vasos sanguíneos através do processo conhecido como hematose, tá? Que é o principal processo realizado aqui pelos nossos pulmões. Dos vasos sanguíneos, o oxigênio chega até os nossos tecidos, passando então para as nossas células. Lá nas células, o oxigênio é utilizado no processo de respiração celular realizado pelas mitocôndrias, joia? Neste processo, a glicose é quebrada para a produção de ATP ou de energia. Ao quebrar a glicose, a gente libera gás carbônico como resíduo. O gás carbônico para nós é um gás tóxico, para as nossas células é um gás tóxico. Então as células eliminam esse CO2 proveniente da quebra de glicose, mandando ele para a corrente sanguínea. Joia? Chegando na corrente sanguínea, esse gás carbônico passa para os pulmões via hematose e dos pulmões ele é eliminado na
expiração, que é o segundo movimento aqui da ventilação pulmonar. Então, repara como esses dois processos estão relacionados de maneira muito complexa. O oxigênio entra via respiração pulmonar, passa para o sangue via hematose, via troca gasosa, chega até as células, é usado na respiração celular para quebrar a glicose, quebra-se a glicose liberando o CO2, que passa para os vasos sanguíneos, que passa para os pulmões via hematose, que é eliminado do corpo via expiração na ventilação pulmonar. Beleza? Tranquilo? Pausa essa aula agora. Anota isso com as suas palavras aí, faz um esqueminha bonitinho tipo o meu, para você não perder essa informação, porque ela é super importante para os vestibulares, ok? Bom, além disso, que outro aspecto importante que a gente tem que comentar aqui com você a respeito do sistema respiratório? É a relação que existe entre pH sanguíneo, bulbo e respiração. Tio Igor, agora eu me perdi. Vamos lá. O bulbo é um órgão pertencente ao sistema nervoso, que controla várias funções vitais, dentre elas a respiração. Beleza? E ele consegue perceber alterações no pH do sangue. Se a gente ficar muito tempo sem respirar, prendendo a respiração, a quantidade de CO2 do nosso sangue aumenta. E esse aumento da quantidade de CO2 acidifica o sangue. Joia? CO2 demais provoca a acidificação do nosso sangue. O bulbo percebe essa acidificação e manda um comando para a gente respirar. Joia? Você já deve ter percebido isso ao brincar de prender a respiração em piscina, né? Você vai ali abaixar a cabeça, você vai prendendo a respiração, mas chega um momento em que você quer às vezes ficar mais para ganhar do colega, para ganhar da coleguinha, né? Mas você não consegue, você levanta a cabeça de maneira involuntária. Isso é o bulbo atuando, tá? Percebendo que seu sangue ficou ácido, o bulbo te faz respirar. Ele vai fazer com que você procure oxigênio, né? Que você procure realizar a ventilação pulmonar. É um movimento que o bulbo te força a fazer para que você não morra, tá? Beleza? E por último, a relação entre ar quente e ar frio. Várias questões de prova cobram isso. Olha, para o nosso sistema respiratório funcionar da melhor maneira possível, o ar que a gente inala deve ser quente ou o ar que a gente inala deve ser frio. Para isso, você deve fazer um exercício muito simples aqui de bom senso. Quando que você nota um aumento no número de casos de doença respiratória? No inverno ou no verão? No inverno, né? No inverno as pessoas sofrem mais com asma, com bronquite, com rinite, com sinusite. Tio Igor, por quê? Porque presta atenção no que eu vou te falar aqui agora e anota aí num cantinho do seu caderno. O ar que a gente inala, ele tem que ser limpo, o mais limpo possível, tá? Livre de partículas em geral. Ele deve ser um ar úmido e quente. Então, o ar que entra no nosso organismo, ele tem que ser filtrado, limpo, úmido e quente para que o nosso sistema respiratório funcione legal, ok? No inverno, o ar fica frio e seco, joia? E ainda pode acumular partículas, a gente, né? Vê isso aí, as cidades ficam, o céu fica mais cinza no inverno, que a gente tem mais partículas sendo retidas ali por fenômeno como inversão térmica e outros aí que eu não vou comentar aqui para não fugir muito da nossa aula, mas tudo, né, o que a gente não precisa aqui no sistema respiratório é do ar frio e seco do inverno. Por isso que nessa época do ano há um aumento no número de doenças respiratórias, ok? Tranquilo? Visto isso tudo, trabalhado isso tudo, a gente pode partir agora para o estudo dos componentes do sistema respiratório. A gente chama esses componentes basicamente de vias aéreas, que eu vou mostrar para você usando o nosso modelo que está aí. Galerite, primeira coisa, o ar ele deve obrigatoriamente entrar pelas fossas nasais. Tio Igor, o que são as fossas nasais? São esses buraquinhos que a gente tem aqui no nariz, tá? O ar pode entrar pela boca? Pode, mas não deve, tá? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho. O ar até pode entrar pela boca, mas não deve entrar por lá. Ele deve entrar pelas fossas nasais. Então, a fossa nasal ou as fossas nasais são os orifícios de entrada do ar, ok? Revestindo a fossa nasal, a gente tem o nariz e a gente tem a cavidade bucal, que em casos de obstrução nasal, pode ser uma via alternativa da entrada de ar. A alternativa, não a principal. Bom, depois da fossa nasal, a gente segue para a
faringe, que quem já assistiu a aula de sistema digestório que está aqui no canal, a gente já comentou um pouquinho sobre a faringe lá. Tá? A faringe fica mais ou menos aqui assim, ó. Joia? Depois da faringe, nós vamos para a laringe, laringe que fica escondidinha aqui, protegidinha pelo nosso gogó, tá? Então tá aqui a laringe. Após a laringe, ó, a traqueia, que você pode inclusive tocar aqui, se você apertar aqui nessa região, tá? Você vai estar pressionando a sua traqueia, só não pressione muito forte, tá? Mas passando a mãozinha aqui, você já vai sentir a traqueia. E a traqueia, repara que lá no final, a traqueia está aqui em azul, lá no final a traqueia se divide, indo uma para o pulmão direito, uma para o pulmão esquerdo, tá? Essas divisões da traqueia são os brônquios. Nós temos o brônquio direito, que entra no pulmão direito, o brônquio esquerdo, que entra no pulmão esquerdo, tá? Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam em pequenos canais chamados de bronquíolos, e na pontinha dos bronquíolos nós encontramos dilatações conhecidas como alvéolos, que eu vou te mostrar ainda nessa aula, tá? Mas eu queria que você reparasse aí os nossos pulmões agora. O pulmão direito, galera, ele é ligeiramente maior do que o pulmão esquerdo. Tio Will, por que o pulmão direito é maior do que o esquerdo? Porque o nosso coração ele é inclinado para a esquerda e isso toma um pouco do espaço do pulmão esquerdo, tá? Por isso ele é um pouco menor, joia? Então o pulmão direito um pouco maior, o pulmão esquerdo um pouco menor. Os pulmões são protegidos pelas costelas, beleza? Pelo externo também, que está aqui, que protege mais o coração, que é esse osso aqui, ó, chamado de externo, mas ele também oferece uma pequena proteção aos pulmões, mas basicamente os pulmões são protegidos pela costela e por uma membrana chamada pleura, joia? O pulmão ou os pulmões são órgãos que devem estar úmidos para funcionar. Então os nossos pulmões eles são muito úmidos. Os fumantes, por exemplo, a fumaça do cigarro vai provocando um ressecamento do pulmão e isso tira a capacidade de ventilação, de troca gasosa do seu pulmão. Por isso que fumantes com o tempo têm dificuldade para respirar, respiração pesada, tá? O pulmão, então, ele deve ser um órgão bem úmido. Ele é muito vascularizado, passam muitos capilares sanguíneos no pulmão, justamente devido ao processo de hematose ou troca gasosa, tá? Os pulmões recebem artérias chamadas de artérias pulmonares, que trazem sangue cheio de gás carbônico até eles, e eles depois devolvem o sangue oxigenado por meio de veias pulmonares. Então o pulmão ele tem muita vascularização, é muito úmido, é protegido por costelas e por uma membrana chamada pleura, beleza? E abaixo do pulmão, ou abaixo dos pulmões, a gente tem o mais importante músculo envolvido com a respiração, que é o diafragma, tá? O diafragma fica bem aqui, separando o nosso tórax do nosso abdômen. E é um músculo exclusivo de mamíferos, só os mamíferos possuem diafragma, tá? Que fica aí abaixo dos nossos pulmões, auxiliando no movimento de inflar e desinflar esses pulmões, ok? Tá aí para você o nosso sistema e tudo que está aparecendo aqui, ó, com bolinha azul e numerado, é o que a gente chama de via aérea, né? Que é o caminho percorrido pelo ar, beleza? Então vamos lá começar a falar da nossa primeira via aérea aí, que são as fossas nasais que estão em destaque para você aí no esquema. Galerite, as fossas nasais são os orifícios de entrada do ar. Tio Will, o ar pode entrar pela boca? Pode, mas ele não deve. Por quê? Porque dentro da fossa nasal, a gente encontra pelos e a gente encontra um muco, popularmente conhecido como meleca, potoca, petoca, sei lá como é que você chama isso, tá? Mas os pelos, juntamente com esse muco, eles formam um sistema de filtragem do ar que não existe na boca. À noite, se você tem problema respiratório, se você tem rinite, sinusite, né? Ou ronca muito, se você respira muito à noite pela boca, você repara que ao acordar a sua garganta está seca, queimando, você tem alta produção de catarro, você acorda pigarreando, né? Isso porque quando o ar entra pela boca, ele perde esse sistema de filtragem que existe no nariz. Além de filtrar o ar que entra, a melequinha ela também tem a função de aquecer e
umedecer o ar que está entrando, tá? Tanto que você nota que tem momentos em que a melequinha está mais molenga e tem momentos em que a melequinha está mais ressecada. Tio Igor, por que tem melequinha que é molenga, tem melequinha que é ressecada? Porque à medida que o ar vai passando aqui pela fossa nasal, ele vai retirando da melequinha calor e umidade, tá? Então a melequinha ela ajuda a esquentar e a umedecer o ar que está entrando. E à medida que ela vai perdendo calor e umidade, ela vai ficando seca. Se eu não limpar a melequinha, tio Igor, meu nariz entope de meleca? Não, o corpo tem um sistema de reaproveitar, tá? Essa melequinha aí, mas o ideal é que você faça uma higienização ali de pelo menos 2 vezes ao dia, no banheiro, discretamente, sozinho, né? Não vai, ó, tá? Beleza? Então, vamos ao que interessa. Por dentro, o sistema, né, o revestimento da nossa fossa nasal, ele é composto por um tecido que a gente chama de pseudoepitelial, pseudoestratificado, perdão, tecido epitelial, pseudoestratificado ciliado. Você tem aqui, ó, os cílios dessa célula, tá? Por cima, a capinha de muco, a melequinha, e as partículas grudando nessa melequinha aqui, impedindo que essa sujeira toda passe para o restante do seu sistema respiratório. Bacana? Bom, além disso, além das fossas nasais, a gente vai encontrar também a faringe, que está bem aqui. Única coisa que eu preciso que você lembre da faringe para a prova é que ela pertence a 2 sistemas, ao respiratório e ao digestório. E aí a gente vai a um terceiro ponto do nosso sistema respiratório, que é a laringe. A laringe, sim, galera, é importante aí para vestibulares, tá? A laringe fica bem aqui, ó, atrás do gogó, joia? E é o canal que manda, né? Perdão, na laringe não é o canal que manda, perdão. Na laringe, nós vamos encontrar uma válvula chamada epiglote, e essa válvula é quem faz o direcionamento do alimento para o esôfago e do ar para o restante do sistema respiratório. Então repara que tanto o alimento quanto o ar passam aqui na faringe. Mas o que faz com que o alimento da faringe vá ao esôfago e o ar da faringe vá para a laringe, traqueia, pulmões? É essa válvula conhecida como epiglote, que é super importante, presente aqui na laringe, que eu vou te mostrar aqui embaixo. Olha só, a epiglote está aparecendo aqui para você. Eu vou até trocar o marcador aqui para ficar melhor. Deixa eu pegar o apontador, ó. A epiglote está aparecendo aqui para você, tá? Isso aqui em azul. Bem aqui em marrom, begezinho, a gente tem um bolo alimentar. Quando o bolo alimentar é engolido, ele vem aqui da boca, é engolido. Chegou aqui para ele não descer aqui para a laringe, olha o que a epiglote faz, ó. A epiglote fecha a laringe e manda o bolo alimentar para o esôfago. Quando você está respirando, o que rola com a epiglote? A epiglote simplesmente sobe aqui para cima, ó, tá? Em vez dela estar dobradinha para baixo, ela vai virar para cima e aí ela permite a passagem do ar para sua laringe. Você está falando aqui tranquilo. Por isso que tem aquele ditado que não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Por que não? Quando você está chupando cana, a epiglote está fechando a laringe, igual está aqui. Quando você está assoviando, ela está abrindo a laringe. Se você tentar, né, chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, você vai dar um piripaque na epiglote. É o mesmo que acontece quando você está mastigando e quer falar. Que tem gente que tá com a boca cheia de arroz, mas não quer perder a fofoca, né? Tem que dar a opinião dela. Aí não espera acabar de mastigar para falar, desce um carocinho de arroz para a laringe, né? E aí vem aquele ato da tosse. A tosse aí, o engasgo é para fazer o alimento voltar. O alimento não pode chegar ao sistema respiratório. Então a tosse ajuda a fazer esse carocinho de arroz ou qualquer resíduo alimentar que entrar aqui no seu sistema respiratório, voltar até a faringe para que você possa direcioná-lo para o esôfago através do mecanismo aqui exercido pela epiglote. Beleza? Tranquilo? Além da epiglote, outra coisa importante que a gente encontra aqui na laringe são as pregas vocais, ou antigamente chamadas também de cordas vocais, tá? Pregas vocais, elas vibram, galera, com a saída do ar. Põe a mão na frente da sua boca enquanto você está falando, que você vai ver que enquanto você fala, você expele ar, né? Então, à medida que o ar vai saindo do seu sistema respiratório, as suas pregas vocais vão vibrando e isso produz o som, tá? Você modula este som
através da abertura, fechamento da boca, a partir do movimento da língua. Tem sons ó, que você joga a língua para cima, tem sons que você joga a língua para baixo, tem sons que você abre mais a boca, fecha mais a boca. Então, a corda, a prega, ela vibra e produz o som. A modulagem do som é dada pelo movimento da boca, da língua, ok? Então, tá aí para você. Esses são os aspectos importantes da laringe. E vamos seguir para a traqueia. A traqueia, pessoal, ela é formada principalmente por tecido cartilaginoso. Então, se você pegar aqui a traqueia e apertar, você vai ver que ela é meia molenga, né? Porque cartilagem é um tecido flexível, ó. Você vê aqui na orelha, no nariz, né? As cartilagens são flexíveis e a traqueia, para permitir esses movimentos do nosso pescoço, ela tinha que ser um tubo mais flexível. Ela lembra muito aquele sifão que a gente coloca embaixo da pia, aquela mangueirinha sanfonada que a gente põe embaixo da pia. Olhando a traqueia por fora, lembra muito aquilo, Por dentro, a traqueia é revestida por tecido epitelial pseudoestratificado ciliado, bem parecido, idêntico àquele que eu te mostrei lá na fossa nasal, Na traqueia, então, a gente vai ter uma segunda etapa de filtragem do ar, que é promovida pelos cílios das células e por um muco produzido aqui na traqueia, que a gente chama popularmente de catarro. Então, o catarro, que é um muco produzido na traqueia, ele tem a mesma função da melequinha produzida lá no nariz, que é filtrar o ar. Então, repara que o sistema respiratório tem duas etapas de filtragem do ar. A primeira na fossa nasal, a segunda na traqueia, Então, aqui na traqueia, o ar é de novo filtrado, o ar é de novo aquecido e o ar é de novo umedecido para aí sim poder ser encaminhado para os seus pulmões sem risco nenhum aos pulmões, Por isso, nós temos que ter essas duas etapas de filtração, aquecimento e umidificação do ar que acontecem na fossa nasal e que acontece aqui na traqueia, ok? Agora, vou mudar até a imagem aqui para a gente pegar um outro aspecto da traqueia que é importante, Repara que a traqueia vem aqui, E quando chega aqui na interseção, a traqueia se divide em dois canais que são os brônquios. Então a gente tem o brônquio direito e o brônquio esquerdo, um obviamente indo para o pulmão direito, o outro indo para o pulmão esquerdo, Dentro dos pulmões, já dentro dos pulmões, o brônquio se ramifica. Outro dia um aluno me perguntou uma pergunta muito interessante, falou assim: tio Will, por que quando a gente tem uma doença respiratória, geralmente ela vem acompanhada de bronquite? O que é a bronquite? A bronquite é a inflamação do brônquio. O brônquio inflama, diminuindo ou bloqueando a passagem de ar para os pulmões. Parece uma sacanagem do corpo, né, a bronquite, porque o brônquio fechando, a gente não consegue receber oxigênio, tem aquela insuficiência respiratória. Por que o corpo faz isso? Cara, é um mecanismo de defesa. Os brônquios fecham porque eles são o último canal por onde o ar passa antes de chegar até os pulmões. Então, para evitar que a bactéria, que o vírus, que a partícula estranha que está causando um prejuízo aqui no seu sistema respiratório chegue até os pulmões, o brônquio fecha. É um mecanismo de defesa. O brônquio, então, é o último canal por onde o ar passa antes de chegar ao seu pulmão. Entrando no seu pulmão, repara que o brônquio ele também se ramifica em vários canais menores, que são chamados de bronquíolos. Então, dentro do pulmão, os brônquios formam os bronquíolos. E na pontinha desses bronquíolos, há dilatações que lembram muito cachinho de uva, Essas dilatações a gente chama de alvéolos pulmonares, que é onde a mágica acontece. Tio Will, que mágica? Eu falei para você que a função do nosso sistema respiratório é promover a hematose, ou troca gasosa. Quem realiza o processo de hematose é o brônquio. Então a hematose ocorre nos brônquios, joia? Daí a importância desse carinha aqui, e é por isso que agora nós vamos ampliar este brônquio para mostrar para você o processo da hematose ocorrendo. Nós vamos ampliar o alvéolo, falei ampliar o brônquio, esquece, ampliar o alvéolo para mostrar para você aqui o processo da hematose acontecendo. Então olha só, a gente tem aqui um alvéolo, que é uma dilatação do bronquíolo,
que está em contato direto com a superfície do pulmão, tá? Os brônquios ficam bem na superfície do pulmão. E repara que esse brônquio é altamente vascularizado, os pulmões são muito vascularizados. A gente tem tanto aqui capilares venosos, representados de cor azul, quanto capilares arteriais, representados de cor vermelha, tá? Lembrando que um capilar venoso tem sangue rico em gás carbônico, um capilar arterial tem sangue rico em oxigênio, tá? Então repara que nós temos os dois aí chegando até o nosso alvéolo, ou envolvendo o nosso alvéolo. Bom, vamos dar uma olhada no que acontece agora dentro do alvéolo, porque eu vou te mostrar de fato o processo da hematose, tá? Que é a entrada de oxigênio nesse alvéolo e a saída de gás carbônico dele, beleza? Então, vamos ao que interessa. Os alvéolos, então, estão em contato direto com os capilares sanguíneos, joia? Chega até o alvéolo um capilar que a gente chama de capilar venoso. Ó, então, este capilar venoso é quem traz sangue até o alvéolo. Tá? Então, o sangue chega no alvéolo por meio de um capilar venoso, e o capilar venoso ele carrega um sangue rico em CO2. Então, quando o sangue toca o alvéolo, ele está rico em CO2, ele está cheio de CO2. Quando você inspira, você fez o ato de inspirar, de puxar o ar, você encheu os seus alvéolos de oxigênio. Então, repara uma coisa aqui. Dentro do alvéolo tem muito oxigênio, dentro do capilar tem muito gás carbônico. O processo da hematose, que é essa troca gasosa feita entre alvéolo e capilar, é um processo que não vai gastar energia. A gente gasta energia para realizar a mecânica respiratória, para movimentar o diafragma, o músculo peitoral, os músculos intercostais aqui que fazem a gente inspirar e expirar. Esse movimento muscular, essa mecânica muscular gasta energia. Agora, o movimento de troca gasosa entre alvéolo e capilar não gasta energia nenhuma. Tio Igor, por quê? Porque é um processo que vai ocorrer a favor do que a gente chama de gradiente de concentração. Todo transporte pela membrana de células que acontece a favor do gradiente de concentração é um transporte passivo, que não gasta energia, tá? Então, o processo de troca gasosa ocorre por meio de um transporte passivo chamado difusão. Joia? Repara bem para você entender o que vai acontecer aqui. O gás carbônico que está em alta quantidade no capilar, ele vai passar para o alvéolo. Então ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Ir a favor da concentração é tentar equilibrar. Toda vez que você vê um movimento a favor do equilíbrio, você está indo a favor da concentração, tá? Então entendam a favor da concentração como a favor do equilíbrio. Então eu vou pegar gás carbônico aqui do capilar onde tem muito e mandar para o alvéolo onde tem pouco. Ó, eu vou tirar de onde tem muito e vou mandar para onde tem pouco. Eu vou equilibrar. Em contrapartida, o oxigênio, que está em grande quantidade aqui no alvéolo, ele vai passar para o capilar onde tem pouco. Então o oxigênio vai vir do alvéolo onde tem muito para o capilar onde tem pouco. Repara que os dois movimentos são a favor da concentração. Por isso, os dois movimentos aqui são difusões, são transporte passivo. Tá? Então, o gás carbônico passa do capilar para o alvéolo por difusão, o oxigênio passa do alvéolo por capilar também por difusão. Então, repara que o capilar que chega aqui venoso, ele sai daqui, olha só, ele vai sair aqui do alvéolo arterial. Por que ele vai sair arterial? Porque quando ele sair daqui, o gás carbônico já vai ter passado todo aqui para o alvéolo, e esse alvéolo vai estar rico agora em oxigênio, tá? Configurando um capilar arterial, um capilar que transporta sangue rico em oxigênio. Este processo é o que a gente conhece como hematose. Bacana? Show de bola? Maravilhoso, né? Biologia é lindo, gente. Biologia é lindo demais. Bom, vamos lá deixar para você aqui uma revisão geral para a gente fechar aqui essa nossa primeira aula sobre o sistema respiratório. Então, olha só, o nosso sistema respiratório é composto pelas vias aéreas ou vias respiratórias, que começam na fossa nasal, onde o ar deve entrar
tá? Porque lá nós temos um sistema de filtragem, aquecimento e umidificação do ar, feito pelo pelinho e pela melequinha, joia? Depois o ar segue a faringe, da faringe à laringe. Na laringe a gente encontra a epiglote, que é aquela válvula que controla a passagem de ar para o respiratório, alimento para o digestório, e a gente também encontra as pregas vocais responsáveis pela produção do som. Da laringe a gente vai à traqueia, traqueia que também possui um muco e cílios, tá? Muco aqui conhecido popularmente como catarro, que é responsável por filtrar, aquecer e umedecer o ar que entra. A traqueia se divide, formando brônquios, brônquios entram nos pulmões e se ramificam, formando bronquíolos. Na pontinha de cada bronquíolo, a gente encontra os alvéolos, que é o local onde ocorre a hematose ou troca gasosa, que é a principal função do nosso sistema respiratório. Nessa troca gasosa, o gás carbônico passa para os alvéolos, o oxigênio passa para os capilares sanguíneos por transporte passivo, por difusão, sem gastar energia, tá? Isso faz com que os capilares que saem dos nossos pulmões sejam capilares com sangue rico em oxigênio. Bacana? Show de bola! Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu voltar aqui só para você tirar um print dessa tela. Agora sim, eu posso me despedir de você. Eu espero que você tenha gostado, curtido, aprendido muito contigo e ó, fique esperto que tem uma aula 2 para você aí sobre mecânica respiratória. Não perde não. Um grande beijo e até a próxima.